Olá pessoal, vocês sabem a diferença entre uma viga mista trabalhando com interação total de outra com uma interação parcial? Vamos dar uma olhada nisso aqui rapidamente. Se a gente falar aqui de uma viga de aço trabalhando isoladamente, a gente sabe que sobre esse carregamento vertical existe um deslizamento entre a laje de concreto com o perfil metálico. Isso implica dizer que eu tenho uma linha neutra então agindo na laje de concreto e outra agindo na viga de aço. Se a gente analisar o caso de uma viga mista com interação total, esse deslizamento não é mais possível, porque eu tenho uma quantidade de conectores aqui capaz de transferir da laje de aço para o perfil metálico esse esforço, impedindo esse deslizamento. Então eu passo a ter somente uma linha neutra para esse conjunto. Agora, no caso da interação parcial, eu estou no meio do caminho aqui entre os dois, porque inicialmente ela trabalha como uma viga de aço isolada, porque eu tenho menos conectores aqui para transferir esse esforço. Então esse esforço que começa a agir na laje não é totalmente transferido para o perfil metálico. Então isso provoca um deslizamento relativo aqui entre a laje de concreto e o perfil metálico. A partir de um determinado momento, esse deslizamento não ocorre mais, e aí os conectores de cisalhamento são capazes de transmitir esse esforço remanescente para o perfil de aço, e aí eu tenho o conjunto trabalhando como um elemento misto. Porém, como eu tenho esse deslizamento, a quantidade de conectores não é suficiente para transmitir esse esforço total, eu continuo tendo então uma linha neutra agindo na laje de concreto e outra agindo no perfil metálico. Se a gente der uma olhada aqui no diagrama, dos binários aqui, que são os esforços equilibrantes da seção, a gente tem, no caso de um perfil de uma viga mista com interação total, a gente tem três possibilidades aqui para a posição da linha neutra. No caso da laje de concreto, do esforço agindo aqui na laje de concreto, de compressão aqui na laje de concreto, for menor do que o esforço de tração agindo no perfil metálico, então ele puxa, como se esse esforço aqui é maior, ele puxa a linha neutra para o perfil metálico. Então ele vai estar aqui na alma do perfil metálico. No limite aqui em que eu tenho o esforço de compressão na laje de concreto praticamente igual ou igual ao esforço de tração agindo no perfil metálico, eu tenho que minha linha neutra vai estar aqui nesse limite aqui entre a mesa de aço e a laje de concreto, ou vai estar aqui na mesa de aço. No caso em que a força de compressão no concreto seja muito maior do que o esforço de tração aqui, no perfil metálico, então ele puxa a linha neutra toda lá para cima, então a linha neutra vai estar na mesa colaborante aqui, na laje de concreto. Já no caso da interação parcial, a gente sempre vai ter duas linhas neutras, então eu vou ter uma linha neutra agindo aqui no concreto e outra linha neutra agindo aqui no perfil metálico. Bom, em termos práticos, o que implica isso? Implica dizer que, como eu tenho esse deslizamento, no caso do perfil da viga mista trabalhando com interação parcial, eu vou ter uma perda de eficiência. A resistência dessa viga mista é menor do que a resistência de uma viga com interação total. Implica dizer também que, neste caso, eu vou ter maiores deslocamentos para uma viga mista com ação parcial. Mas, então, qual é a vantagem de utilizar uma viga mista com interação parcial ao invés de usar uma interação total, que eu teria uma resistência muito maior? É que a maioria dos casos que a gente tem, grande parte deles, a gente consegue resolver o problema utilizando interação parcial. Isso implica em economia no número de conectores de cisalhamento, que é um elemento muito caro. Você praticamente não muda o perfil que você está utilizando para combater aquele esforço naquele momento, e ainda consegue economizar em conector de cisalhamento. Eu tenho um exemplo prático aqui de uma obra real, e vamos ver o caso dessa economia aqui. Veja, eu tenho aqui um galpão, que eu analisei essa viga aqui em especial com interação total. A gente pegar o resultado dela, ela está aqui com uma taxa de utilização de 67%. A gente pedir aqui o relatório completo dela. Eu estou usando esse perfil W310/21. A gente está vendo aqui que o esforço que eu tenho é de praticamente 16.000 kN. Para a interação total, eu estou utilizando aqui um total de 28 conectores. Certo? Se a gente checar aqui a resistência do perfil,
eu tenho aqui praticamente 24 mil kNc de resistência e essa taxa de utilização de 67%. Se a gente olhar aqui a deformação, eu tenho praticamente 11 milímetros, né? É interessante olhar também a frequência natural, que ela é função da deformação também. Então, eu tenho aqui 5.4 Hz aqui, né, para a frequência natural de vibração. Então, guardem esses valores, isso para interação total. Se a gente vier aqui para interação parcial, a gente vai ver que este mesmo perfil, veja que é a mesma obra, eu estou pegando aqui o mesmo perfil e vou checar ele agora com a interação parcial. Veja que aqui a taxa de utilização aumentou para 86%. Se a gente pegar aqui o resultado completo, eu tenho aqui o mesmo perfil, dá 310 por 21. Veja que eu tenho o mesmo esforço atuante, praticamente 16 mil kNc, mas eu estou com uma interação aqui que eu preferi usar de 50%. Então eu vou ter metade dos conectores, ó, 14 conectores ao invés de 28. Vamos checar aqui a resistência, ó. Praticamente 18.600 kNc contra os 23, quase 24 kNc. A minha taxa de utilização obviamente aumentou por causa disso, mas vamos ver aqui a flecha. Eu tinha praticamente 11 milímetros de flecha, passou para 14, então aumentei 3 milímetros na flecha, que nesse caso não é nem significativo. Eu continuo aqui dentro do limite de flecha que a norma admite. E minha frequência natural ainda continua acima de 4 Hz, ou seja, eu não vou ter problema de vibração nesse piso. Então veja que para esse caso aqui, para essa obra em específico, eu consegui resolver o problema. Isso aqui eu apliquei obviamente para todas as vigas aqui do piso, né, reduzindo pela metade a quantidade de conector de cisalhamento, que é um elemento muito caro, né, utilizando, sem aumentar o peso da obra, né, utilizando o mesmo perfil, mantendo a mesma eficiência da obra. Eu continuo dentro dos limites de flecha, de vibração e utilizando o mesmo perfil, gastando muito menos conectores, metade de conectores. Então, fica essa dica aí, sempre analise essa condição de viga mista com interação parcial, porque ela pode te trazer bastante economia aí numa obra. Vamos ficando por aqui então, agradeço a audiência de vocês.